O tema, o segredo da reforma íntima, me pôs a pensar. E a primeira pergunta que eu me fiz é: por que não tem espírito puro fazendo palestra no movimento espírita? Que o ideal seria que um anjo estivesse aqui nos ensinando os segredos da reforma íntima. Mas eu entendi que é uma reserva de mercado. Se os anjos se meterem a fazer palestra e fazer as atividades espíritas, nós não teremos nenhuma oportunidade de servir, porque eles vão ocupar todas as frentes de trabalho e não haverá mais serviço para nenhum de nós. Então, já quero pedir desculpas, porque quem vem aqui falar sobre os segredos da reforma íntima é alguém que ainda não a realizou. É alguém também que está em luta com as suas próprias imperfeições, e é alguém que está buscando também a própria reforma íntima sob as luzes do Evangelho e da doutrina espírita. Bom, só o Pai. Nós estamos no caminho da bondade. E aí então surge a mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, chamada A Diferença. O Dr. Bezerra de Menezes estava falando para um público no mundo espiritual. E alguém espírita fez uma pergunta ao Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes, eu não aguento mais esse movimento espírita. Eu não aguento mais os espíritas. Mas, para falar a verdade para o senhor, não aguento mais a mim mesmo. Eu já não me aguento mais. Deixa eu explicar para o senhor por quê. Porque eu ainda sou invejoso. Pelo menos ele era sincero, né? Eu ainda tenho maldade dentro de mim. Eu sou ciumento. Sou às vezes nervoso e irritado. Às vezes eu falo mal das pessoas. Às vezes eu prejudico. Portanto, eu não estou preparado para esse trabalho que o Senhor está nos convidando a fazer. Dr. Bezerra de Menezes ouviu com toda atenção e disse para ele assim: meu filho, eu também. Todas essas imperfeições que você está dizendo, que o movimento espírita tem e que você tem, eu também tenho. E aí o encarnado que estava desdobrado arregalou os olhos. Ficou impressionado com aquilo. Mas aí o Dr. Bezerra de Menezes disse: mas há uma diferença. Uma diferença. Aí, qual que é a diferença, Dr. Bezerra de Menezes? A diferença é que antes eu corria na direção de tudo isso. Eu achava bom ser invejoso. Achava bom fazer mal para as pessoas. Achava bom ser grosseiro. Eu corria na direção dessas imperfeições. Hoje, a diferença é que eu corro dessas imperfeições. Essa é a diferença. Hoje nós já compreendendo que cada imperfeição do espírito lhe traz um gênero de sofrimento. Um gênero de sofrimento. Portanto, pelo número, Kardec chega inclusive a dar esse exemplo, pelo número de imperfeições que você tem, é o número de sofrimento que você tem na sua vida. É só fazer a conta. Todas as imperfeições trazem um tipo de sofrimento. É que às vezes nós não temos o olhar para identificar o sofrimento que a imperfeição traz. Por exemplo, é muito difícil ser nervoso. É difícil. Não é fácil. Outro dia eu dirigia
no trânsito, porque o trânsito de Belo Horizonte é muito calmo. É igual ao de São Paulo. Só que lá em Belo Horizonte eles são mais nervosos. Então, eu dirigi o carro, levando meu filho para a escola. E alguém entrou, mas fechando, quase batendo no carro. Então, naquele momento, veio à tona meu passado espiritual. Eu esqueci da atual vida e aquela multidão que vive em mim tomou conta e eu abaixei o vidro, me preparando para aquele espetáculo de queda espiritual. Quando eu abaixei o vidro, meu filho olhou para mim e perguntou: "Tá nervoso, pai?" E aí eu olhei para ele, pensei no que ia dizer e só balancei a cabeça. Sabe o que ele disse? É bom ter um fiscal em casa. Ele olhou para mim e disse assim: "E se ele for alguém que vai nas suas palestras?" Aí eu subi o vidro e disse para ele assim: "Aí o papai está desmoralizado." Imagina, a pessoa te festa, você xinga ela, fala: "Olha, eu assisto suas palestras, assisto seus vídeos."